Hoje nós vamos encerrar com esta declaração de Jesus do verso 1, João 15, verso 1. Você que acompanha, só um minutinho, desligou aqui o microfone. Acho que a gente ficou sem áudio. Você que está acompanhando aí, me dá um ok se você está ouvindo. Acho que o microfone tinha dado uma falhada. Deixa eu só esperar ali ver se está tudo ok. Você que está acompanhando em casa, se o som está saindo aí, por favor me avisa, para a gente realizar juntos a leitura de João capítulo 15, verso de número 1. Acredito que esteja tudo ok, está mostrando que está ligado. Vamos lá. João 15, verso 1. Jesus Cristo diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele arranca, e todo ramo que dá fruto, ele poda ou limpa, para que dê mais fruto. Agora estáis limpos pela palavra que vos dei. Permanecei em mim e eu em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, também vós não podereis, a menos que permaneçais em mim. E aí outra vez ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se o homem não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e fica murcho, e os homens os recolhem e lançam no fogo, e estes são queimados. Vamos orar, queridos, antes de estudarmos esta declaração de Jesus Cristo, tudo aqui para. Ó Pai, nós oramos mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento desta palavra, que fique tudo muito claro e a gente entenda o que o Senhor disse, sem suposições, inferências, apenas a palavra como ela está. Ajuda-nos nessa missão, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Então, como nós vimos aí no texto, a declaração última de Jesus Cristo com respeito à sua pessoa é esta, eu sou a videira verdadeira. Vocês podem repetir comigo? Jesus é a videira verdadeira. Queridos, nós lemos até o verso 6 e o nosso propósito é estudar estes versículos que nós lemos. Eu quero, já no início desta mensagem, apresentar para vocês 4 palavras que nós encontramos nesses versos, que são importantes para o entendimento de toda a passagem. A gente tem a palavra videira, a gente tem a palavra agricultor, a gente tem a palavra ramo e a gente tem a palavra fruto. Videira, agricultor, ramo e fruto. Essas 4 palavras estão aí nesses 6 versos que nós lemos e vão aparecer no restante do capítulo. Vamos já identificar de cara quem são, ou quem estas palavras representam. A videira é Jesus, até porque ele deixou claro: eu sou a videira. O agricultor é o Pai, ele também disse. Os ramos é a igreja. Os ramos é a igreja, os cristãos. E os frutos é a obediência a Cristo. Nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas palavras. Vamos
Só o início, queridos. Eu sou a videira verdadeira. Para aí, olha para cá. A gente já viu que Jesus é a videira verdadeira. Só que a gente precisa ler, ou melhor, a gente não pode ler um versículo separado de toda a Bíblia, porque senão a gente não entende. Por que Jesus usa esta árvore, a videira? A videira é a que produz a uva, produz o vinho. Por que Jesus diz eu sou a videira? Porque em todo o Antigo Testamento, de Malaquias para trás, a videira era símbolo do povo de Israel. Esta árvore videira representava Israel em todo o Antigo Testamento. Eu vou citar apenas alguns textos aqui para confirmarem o que eu estou falando. Se você ler Salmo 80, não precisa abrir apenas citando, Salmo 80, do 8 em diante, você vai ver Israel sendo representado pela videira. Jeremias 2, 21, Israel sendo representado pela videira. E Oséias 10, 1, Israel tendo como símbolo esta árvore, a videira. Qual é a primeira mensagem que Jesus Cristo está trazendo aqui nessa afirmação? Que na antiga aliança, no Antigo Testamento, já que a videira representava Israel, o povo de Deus era o povo de Israel. O povo de Deus eram os descendentes de Abraão, ou então os povos de outras nações que aceitavam se converter lá ao judaísmo e passavam também pela circuncisão. Então, os que pertenciam a Israel, representado por essa videira no Antigo Testamento, era povo de Deus. Só que aí vem Jesus e fala: a videira verdadeira sou eu, não é Israel. Logo, o povo de Deus são aqueles que estão em mim, em Cristo, em mim, porque eu sou a videira verdadeira. Uma das obras que mais chocaram, ou que mais chocou os judeus, é a obra que Jesus fez de derrubar a parede de separação. De um lado tinha judeus e do outro todas as nações fora de Israel, que eram chamados de gentios. Vem Jesus e derruba esta parede e diz: eu sou a videira verdadeira. O povo de Deus não é o povo de Israel, é o povo que está em mim. Eu sou a verdadeira videira. Só que é interessante, queridos, antes da gente continuar a leitura, é que quando Jesus fala eu sou a videira, e ele fala de ramos, ele está falando de uma ligação, uma união que nós temos com ele, muito íntima. A gente encontra outros exemplos dessa intimidade. Por exemplo, pastor e ovelha. Sabemos que Jesus é o pastor e nós somos ovelha. É um relacionamento, queridos, muito íntimo. Você fala em pastor, você pensa em ovelha, não tem como. Pastor, ovelha. Ovelha, pastor, não tem como separar uma coisa da outra. Uma outra metáfora que a gente encontra na Bíblia: Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. É algo que está intimamente ligado. Você pensa na cabeça, logo vem o corpo. Você pensa no corpo, logo vem a cabeça. É uma união. Um outro símbolo:
Jesus disse que Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Quer dizer, é uma ligação que Cristo tem com o seu povo, por isso Ele usa essas metáforas. Porque você fala em noivo, você pensa na noiva. Você fala em noiva, você pensa no noivo. Então, quando Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira, e Ele vai tratar dos ramos, como a gente vai ver adiante, Ele está falando de um relacionamento íntimo. Queridos, ouçam o que eu vou dizer um momento, prestem atenção. Nós estamos intimamente ligados com Jesus, assim como antes de Cristo estávamos ligados a Adão. Vou fazer essa comparação para você entender. Qual que era a nossa ligação com Adão? Mesmo nós que nascemos milhares de anos depois de Adão, era uma ligação assim, ó. Adão pecou, automaticamente todos que estavam ligados a ele também pecaram, mesmo antes de virem ao mundo. Adão morreu, todos os que estavam ligados a ele também morreram. Por isso que nós já nascemos como pecadores e já nascemos mortos espiritualmente. Por quê? Porque a nossa união com Adão, ela era íntima, é como se fosse um só. Agora, quando a gente está em Cristo, também, nós quando estamos em Cristo, essa união, ela é tão grande que assim, Cristo morreu, nós também morremos. Morremos para o quê? Para o pecado. Cristo ressuscitou, nós já ressuscitamos, espiritualmente falando, e ainda ressuscitaremos quando Ele vier. Jesus subiu aos céus e de certa forma nós já estamos lá com Ele. Por isso que Paulo manda a gente pensar nas coisas do alto, não nas daqui de baixo, porque a nossa vida já está escondida com Ele. Então o ponto aqui, irmãos, antes da gente avançar, é que nós estamos ligados a Jesus como um ramo está ligado a uma árvore, como um galho está ligado à árvore. É intimidade. É bom vocês saberem isso, que nós somos um com Cristo. Nós somos um com Cristo. E nós temos a garantia de que um dia estaremos aonde Ele está. Definitivamente. Não um relacionamento distante. Você tem que entender que através de Jesus nós estamos juntos a Deus. Não é uma coisa distante. Tem pessoas que pensam que o relacionamento do cristão com Deus é um relacionamento distante. Tipo assim, Deus está lá e eu estou aqui. E de certa forma sim. Mas quando Jesus fala: eu sou a videira, vocês são ramos, a gente está, não tem nem como mostrar que a gente está juntos, unidos com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aí vai falar, aí continuando o versículo, ó. E o meu Pai, é o mesmo versículo ainda, e o meu Pai é o agricultor. Bem, o que é um agricultor? Falando de agricultura, é aquele que cuida da plantação, é aquele que planta e cuida da plantação. Jesus diz: eu sou a videira e o Pai é o agricultor. A princípio a gente já percebe o que Jesus está dizendo, que enquanto Ele estava entre nós, o Pai cuidava dele, como um agricultor cuida da vide, da videira, melhor dizendo. Só que não apenas isso, o Pai cuida não apenas de Cristo, enquanto Ele estava aqui, mas o Pai cuida daqueles que estão em Cristo. Ele cuida da videira, da igreja que está em Cristo, dos ramos que estão em Cristo. E como é que o Pai faz isso? Como é que o Pai cuida da igreja? Como é que o Pai cuida dos ramos que estão em Cristo?
O verso 2 diz aí como ele cuida, ó. Todo ramo que em mim, ou seja, em Jesus, não dá fruto, o que o Pai faz? Ele arranca. Então veja bem, queridos, Jesus é a videira. Aqueles que estão de certa forma nele, mas não dão fruto, o que o Pai faz? Arranca. Aqui nós temos duas possíveis interpretações. Preciso ser honesto com vocês. Alguns intérpretes mais profissionais das Escrituras, eles dizem que esse que o Pai arranca representa aquela pessoa que ela está na igreja quanto instituição, ela vem ao culto, ela participa, mas ela não nasceu de novo, ela não está em Cristo literalmente, ela não é salva de fato, de verdade, por isso ela não dá fruto, e o Pai arranca, o Pai remove, o Pai tira, até para não atrapalhar os outros que estão em Cristo. Essa é uma linha de interpretação. O outro tipo, o outro pensamento é que essa palavra ele arranca, ou ele tira, ou ele corta, dependendo da tradução, não significa tipo assim, pegar o galho da árvore e arrancar, mas significa pegar aquele galho que está machucado, que está ferido, que está quase quebrando e por isso não está conseguindo dar fruto, não está conseguindo dar fruto, e ele arranca ou corta no sentido de restaurá-lo, no sentido de amarrar ele junto à árvore. Enfim, eu não vou saber explicar porque eu não sou um agricultor, eu não sou alguém que trabalha com isso, mas de fato existe essa questão. Quando um galho está machucado, geralmente o que cuida não arranca de vez, ele vai tentar de alguma forma salvar aquele galho. Então possa ser que essa primeira parte do verso 2, aquele que não dá fruto, o Pai arranca, pode estar falando daqueles que só vêm à igreja, mas não são convertidos. É o crente fake, por assim dizer, e aí Deus arranca, Deus limpa. Ou pode ser aquele que está fraco, que está caído, que está machucado, e o Pai vai lá e restaura. Então nós temos essas duas possíveis interpretação. Não está muito certo, muito claro, então nós não podemos dizer com certeza. Mas antes da gente avançar, o Pai faz as duas coisas, isso é claro. Se dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, existe alguém que é esse crente falso, que está até colocando em risco outros crentes verdadeiros, esse vai ser tirado cedo ou tarde. Esse o Pai vai arrancar cedo ou tarde. Por quê? Para que este não prejudique os outros. Como uma maçã podre é retirada das demais maçãs para não atrapalhar. E o Pai também faz essa segunda hipótese, que é cuidar aqueles que são, porque assim, queridos, o verdadeiro crente também fica fraco. O verdadeiro crente também cai. O verdadeiro crente também passa por momentos que não consegue dar fruto. E este verdadeiro crente, o Pai cuida, o Pai restaura. Às vezes ele passa por um momento de disciplina para aprender, mas o Pai o restaura. Então, seja da forma que for, o Pai, ele cuida daqueles que não dão fruto, e ele cuida dos que dão fruto também. Vê aí a continuação, ó. E todo ramo que dá fruto, esse aqui dá fruto, o que o Pai faz? Ele poda ou limpa para que dê mais fruto. Então aqui está muito claro. Está muito claro. Como que o Pai cuida do que já está dando fruto? Ele limpa, ele cuida para que dê mais fruto. E como que o Pai faz essa limpeza para que o que está dando fruto dê mais fruto? Vê o verso 3, ó. Agora estáis limpos pela palavra que eu vos dei. Olha que legal isso daqui. A gente não pode deixar passar despercebido. O que não dá fruto,
O pai de alguma forma resolve isso, é com o pai. Mas o que está dando fruto, o pai limpa para que dê mais fruto. E como que o pai limpa? Através da palavra. Esse limpar, irmãos, esse podar, ele tem um sentido de santificação. A gente aprendeu isso na nossa confissão de fé. A justificação é uma vez só. Você creu em Jesus Cristo, lá do céu o Pai bate o martelo. Você está perdoado, você está salvo. Acontece uma segunda justificação, é um ato. Mas a santificação é um processo. Quando Cristo nos salvou, nós nos tornamos santos. Já estamos limpos. Já estamos prontos para dar frutos. Mas a santificação, ela é um processo. E como é que Deus nos santifica nesse processo? Existem vários meios. Deus nos santifica através da oração, que é um meio de graça para nos santificarmos. Através dos louvores que exaltam a Cristo, isso nos santifica. Através do culto, quando a gente se reúne com outros irmãos, isso é um meio de graça. Mas o principal meio de graça para a nossa santificação é a palavra. É a palavra. Vou dar um exemplo aqui. Toda vez que você abre a Bíblia para estudar a palavra de Deus com sinceridade, com desejo de ouvir a Deus, é como se você estivesse mergulhando em uma água pura e sendo por Deus purificado, santificado. Porque é o que acontece. A palavra de Deus é viva. Lutero dizia que a palavra de Deus ela é viva, ela está viva. Ela tem pernas e corre atrás de mim, dizia Lutero. Ela tem mãos e me agarra. É o que a Bíblia faz com a gente. Eu tenho certeza que se você é um crente, você que está acompanhando, é um crente verdadeiro, você já teve experiências com a Bíblia. De você estar, por exemplo, fraco, desanimado, aí você está lendo a palavra, estudando, você se fortalece. Ou você está sendo tentado, você lê a palavra de Deus, você recebe força para vencer aquela tentação. Ou você está triste, você lê a palavra de Deus, você se alegra. Ou você está tendo um comportamento errado, você lê a palavra de Deus, Deus te mostra que você está errado e você muda, porque é o que a Bíblia faz. Por isso que eu sou chato nesse ponto. Eu sou chato nesse ponto. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, abram a Bíblia, porque Deus nos santifica através da sua palavra. Ele nos santifica. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, quando a gente entra aí no verso 4, a gente vai ver que o ramo, os ramos ou a igreja depende da videira. Vê o verso 4. Permanecei em mim e eu em vós. Olha isso. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, também vós não o podeis, a menos que permaneçais em mim. Olha o que ele vai dizer agora. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e nele, esse dá muito fruto. Atenção agora. Porque sem mim nada podeis. Vamos ler esse pedacinho juntos? Porque sem mim nada podeis fazer. Eu amo essa palavra. Eu amo este texto. Eu amo este pedaço desse capítulo. Porque ele é muito claro. Jesus fala assim, que os ramos é a igreja. Está claro nesse sentido no começo. Jesus está falando assim, da mesma forma que um ramo não presta para nada longe da árvore. Porque o que um ramo vira longe da árvore? Um galho seco. Você tem lá, tem umas árvores, tem uma árvore bem bonita aqui, bem do lado da igreja. Você pega lá, tá lá as folhas, tá lá, verdinho. Arranca aquele ramo, arranca ele e deixa ele na rua. No outro dia, vai secar. E não vai servir para quê, irmãos? No
nada. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Quando é que a gente vai entender isso de verdade? De verdade. Porque quando a gente entende que sem Cristo a gente não pode fazer nada, a gente ora. Por que às vezes a gente não ora? Porque a gente não entendeu isso aqui. E a gente acha que pode fazer alguma coisa sem a ajuda de Cristo. E a gente não pode. Sem mim nada podeis fazer. Por que às vezes a gente se apoia nas nossas boas obras achando que estas podem nos salvar? Porque a gente não entendeu isso aqui, que sem Cristo a gente não pode fazer nada. Certa vez, o pastor Paulo Júnior, ele disse algo que eu guardei comigo. Ele disse assim: sem Cristo a gente não pode amarrar o cadarço. Pastor, meu sapato é de fivela, não é de cadarço, então não se aplica a mim. Tá bom, sem Cristo você não consegue fechar a fivela. Aqui, ó, abri o botão aqui, ó. Sem Cristo eu não consigo fazer isso aqui, ó, fechar o botão, botoar a camisa. Então não é que a gente precisa de Cristo apenas para as coisas extraordinárias. A gente precisa de Cristo. Respira aí, respira. Para isso, ó. Sem mim nada podeis. E sabe o que esse texto faz? Ele nos humilha e o exalta. Ele nos humilha e o exalta. Nós não somos suficientes, irmãos, autossuficientes. O que é uma pessoa autossuficiente? É que não depende de nada. Não existe nenhum ser neste mundo que seja autossuficiente. Todos dependem de Deus. O único que não depende de nada e nem de ninguém é o próprio Deus. Todos nós precisamos. Agora pense comigo, se a gente não consegue fazer isso aqui, ó, sem Jesus, você acha que a gente consegue entrar no céu sem Ele? Qual foi a mensagem da semana passada? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Paulo falou lá na sinagoga que a gente estudou domingo, para aquele mundo judeu que estava ouvindo ele? Em Cristo vocês vão ter o perdão dos pecados, em Cristo vocês serão justificados, apenas em Jesus Cristo. O que a gente aprendeu domingo? Que tudo converge em Cristo. Se tirar Jesus da Bíblia, ela não serve para absolutamente nada, porque sem mim, disse o nosso Senhor, nada podeis fazer. A Ele é toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Nada. Qual é a razão do orgulho? Qual é a razão da gente achar que é melhor que os outros? Qual é a razão da gente esnobar os outros, desprezar os outros? Se a gente não é nada, sem Cristo a gente é um galho seco, que jamais poderá dar fruto. Mas nele nós damos fruto, e nele nós damos muito fruto. Agora a pergunta é, que é o último ponto da nossa mensagem: o que são esses frutos? Porque você já viu aí que os frutos mostram quem é quem. O fruto mostra se você está ou não em Cristo. Se você está em Cristo, é como um galho, um ramo na videira, vai dar fruto. Se você não está em Cristo, é como um galho longe da videira, não vai dar fruto. Então não é a nossa palavra que revela se estamos em Cristo, é o nosso fruto. Mas que fruto é esse? Para a gente entender, vamos pular lá para o verso 16. O verso 16, aí João 15, 16. Vamos ver. Jesus vai dizer assim: não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedis ao Pai
nome, vou com C. Agora veja o verso 17. Essas coisas ordeno-vos, 2 pontos, amai-vos uns aos outros. Mais uma vez o 17. Essas coisas vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amém. O que são os frutos? Jesus fala aqui no 16: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Para quê? Para vocês dar fruto. E é isso que eu estou mandando vocês fazer: amar uns aos outros. Que fruto é esse? O que são esses frutos que a igreja apresenta porque está ligada à videira de Jesus? É o amor. O amor é esse fruto que Jesus está falando. O amor, primeiramente, a Deus, e posteriormente, ou junto com esse amor a Deus, o amor ao próximo. Se você for lá em Gálatas 5, ver os frutos do Espírito, está lá no singular, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, e aí vai continuar, benignidade, mansidão, mas o amor. Então, qual é a prova de que eu estou na videira? Qual é a prova de que eu sou um ramo da videira? De que eu sou igreja? Que eu estou em Cristo? É que eu dou fruto. Qual fruto? O amor a Deus e ao próximo. E esse próximo, às vezes quando a gente fala assim, amar o próximo, a gente pensa em quem está lá fora. Eu acho que a gente deve começar com quem está mais próximo. Quem hoje, quem está mais próximo de você? Pensa em você. Geralmente é assim. Se você é casado, a pessoa mais próxima de você é o seu marido, a sua esposa. A pessoa mais próxima de mim hoje é a Monique. Se eu sou um cristão, eu amo a minha esposa. Eu amo. Não um amor banal, vulgar, que é assim, mas um amor de cuidar, de respeitar, de honrá-la. E depois, deixa eu ver quem está mais perto de mim. Pensa você aí, tá? Eu estou falando. Eu acredito que depois da minha esposa, quem está mais perto de mim hoje, o Jack não é uma pessoa, é um cachorro, não conta. São os meus pais. Qual é a prova de que eu amo os meus pais, respeito os meus pais, eu amo os meus pais? Vai aplicando na sua vida aí. Eu acredito que depois, eu tenho certeza que depois dos meus pais, quem está mais próximo de mim hoje, quem eu mais tenho contato são vocês. São vocês que estão aqui. Qual é a prova de que eu estou em Cristo? Eu amo vocês. Quase todo dia eu vejo o pessoal aqui da padaria, ou porque eu encontro aqui na frente, ou porque eu vou comprar alguma coisa. Eu tenho que amá-los. E aí você vai amar o próximo. Queridos, não é o amar o próximo que nos salva. Quem nos salvou foi Jesus. Mas o amar o próximo é um fruto, quer dizer, é um resultado desta salvação. Eu tentei explicar isso mais ou menos um dia, eu lembro, vou tentar explicar de novo. Eu sou ramo, não porque eu dou fruto, mas porque eu estou na árvore. Porque se eu não estivesse na árvore, eu não daria fruto. Eu amo o meu próximo porque eu estou em Cristo. Não é o amar
amar o próximo que me coloca em Cristo, mas é eu estar em Cristo que me faz amar o próximo. É claro que a gente nunca vai conseguir amar o próximo como Deus ama. Essa história, a gente vai amar o próximo como Deus amou, a gente não consegue, pessoal, porque o amor que Deus tem por nós é um amor inalcançável, inatingível. Mas a gente tem o exemplo de Cristo, que enquanto viveu neste mundo, Ele amou o próximo. Está vendo o que é o cristianismo? É você andar em santidade por amor a Deus, mas praticar a caridade, o respeito, o estender a mão ao próximo por amor ao próximo. Esse é o fruto. Portanto, quem é a videira? Jesus Cristo. Não é Israel, é Jesus Cristo. Quem é o agricultor? O Pai que cuida daqueles que estão em Cristo. Quem são os ramos desta árvore? Nós. E qual é a nossa obrigação quanto ramos desta árvore? Dar frutos. E o que é esse fruto? Amar o próximo. Eu quero encerrar com uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes acerca desse texto que lemos. Ele diz assim, abre aspas: o propósito principal de Jesus aqui é mostrar que o Pai está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem em Cristo, a fim de que produzam muitos frutos. Os discípulos são os ramos, e a finalidade dos ramos que permanecem ligados a Cristo é produzir frutos. Se eles não permanecem em Cristo, não fazem parte da videira, da família, da igreja, do rebanho. Secam e são lançados no fogo e queimados. Deus, como viticultor, espera de nós frutos. Então vamos sair daqui hoje, irmãos, para cumprir a nossa missão de dar frutos, amando a Deus de todo o nosso coração, alma e vida, e amando o próximo como a nós mesmos. Tá bom? Vamos ficar de pé. Isso é tão grande, estou me lembrando aqui porque eu estou lendo o livro de Lucas, e quando as pessoas vão lá para ser batizadas por João Batista, o Batista fala assim: tem que mostrar frutos de arrependimento. Não é só falar, é mostrar frutos. Aí começa a chegar gente para João Batista e perguntar o que eles deviam fazer antes de batizar. Tipo assim, que fruto que você está falando? E aí, isso daí está em Lucas. Tem tudo a ver com o que a gente aprendeu hoje. Eu lembrei agora porque está lá em João 3. Você confere, Lucas 3. Aí chega, vocês têm que dar fruto de arrependimento. Aí chega primeiro um publicano. Não, na verdade, chega alguém lá do povo, não fala quem é, alguém. O que eu tenho que fazer? Quer dizer, qual é o fruto? Qual é o fruto? Vê se não tem tudo a ver com o que Jesus ensinou a gente aqui hoje. Aí João Batista vira para ele e fala assim: você tem 2 capas, fica com uma e dá outra. Você tem 2 túnicas, fica com uma e dá outra. Você tem o que comer, reparta com quem não tem. Quer dizer, não é amor ao próximo? Aí chega o outro. O outro é um publicano. O publicano é o que cobrava impostos. O Zaqueu era um. E nós, o que temos que fazer? Aí João Batista fala para ele, para os publicanos assim: não cobre mais imposto do que é justo. Que era normal, eles cobravam muito mais imposto, porque aí eles ficavam com uma parte para eles. João Batista fala: não explore as pessoas, não cobre mais imposto do que é justo. Não é amor ao próximo? E aí chegam os soldados, por fim chegam os soldados que escoltavam os publicanos na hora de cobrar os impostos. E a gente, o que vai fazer? Aí João Batista vira para eles e fala assim: não use estou usando aqui palavras fáceis, não use da autoridade de vocês para extorquir as pessoas, para subornar as pessoas. Tipo
assim, usar da autoridade militar para oprimir as pessoas, para aproveitar e ganhar, não tem tudo a ver com amar o próximo. Como foi bom eu me lembrar disso agora, para esclarecer. Jesus nos salvou, nós estamos nele para dar fruto, e esse fruto é o quê? É amor ao próximo. É estender a mão, é respeitar, é cuidar, é fazer o que está ao nosso alcance em prol daquele que nada ou muito pouco possui. E eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus. Me faltou só o verso 6, que a gente leu e eu não expus, mas diz lá que aquele que não dá fruto é arrancado e é lançado no fogo. Eu acredito que está muito claro que fogo é este fogo é o inferno. Aquele que não está em Cristo não tem outro caminho senão o fogo. Por isso temos que estar em Cristo. Vamos então orar neste momento. Senhor,